Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o FIDE Women's Grand Prix 2024-2025. Então vamos para a primeira rodada do Grand Prix. Eu escolhi uma partida da Harika Dronavalli contra a Ramp Koneru. A Harika começou com E4, a Ramp respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3 e cavalo F6. Essa é a abertura dos 4 cavalos. E aqui bispo B5. Bispo B5, essa estrutura, ela parece uma Ruy Lopes, né? E inclusive acho que é a variante espanhola. Seguiu com o cavalo D4. E aqui, brancas não pode capturar esse peãozinho aqui, porque você pensa que tá solto, né? Mas tem cavalo por B5, cavalo por, cavalo captura E4, dama E2, D5, D3, A6, cavalo C3, tem que voltar o cavalo. E quando o cavalo pôr, tem cavalo C6. E aí vai capturar dama, captura dama, aqui e aqui. E você fica com uma peça a menos. Então aqui jogou bispo C4. E cavalo captura F3. Aqui eu gostaria de capturar com a dama, porque não estraga a minha estrutura de peões. Mas ela seguiu com G captura F3. Provavelmente para trazer a torre para cá e atacar esse ponto aqui. Seguiu com D6, D4, E6. E aqui a gente não pode avançar o peão, por quê, né? Porque você vai ficar com esse bispo muito ruim, ele vai estar atrás da cadeia de peão e ele não vai fazer nada aqui. Por mais que você, sei lá, venha pra cá ou pra cá, você sempre vai estar atacado e vai estar muito ruim esse bispo. Então ela escolheu trocar. Agora tem esse peão dobrado e esse também. Seguiu com torre G1, atacando esse ponto aqui. Para tirar esse peão dobrado, a ramp escolheu capturar em D4. Dama toma. E dama D7. Quando dama D7, a gente evita toda essa diagonal aqui de ser atacada. A gente tá defendendo esse ponto de G7, que está sendo atacado pela torre. E ainda a gente pode fazer o roque grande. Então, D7 dama D7 é muito bom. Bispo E3, E5, dama C4 e C6. Esse C6 ele é muito bom por quê? Porque ele vai limitar as casas do cavalo que ele poderia invadir. Seria em B5 e em D6. E também justifica o próximo lance de pretas que ela vai fazer. Branca seguiu com o roque grande. E aqui foi dama F7. Quando dama F7, ela vai querer trocar. E quando troca, eu tô defendendo esse ponto aqui, de G7. Eu vou conseguir desenvolver meu bispo, que antes eu não estava conseguindo por causa dessa torre. E eu também não... o cavalo branco não pode mais entrar, por justamente eu ter feito o C6 aqui. E ele não vai poder mais invadir aqui minha ala. E ainda eu vou estar conectando as torres. Então, essa troca de damas foi boa para as pretas. Seguiu com F4. E captura F4. Bispo captura F4. Rei E6. Torre de G E1. H5. Tentando expulsar esse bispo, ameaçar capturar. E cavalo E2. Defendendo
justamente o cavalo de capturar, né? Seguiu com G6. Aqui é C4. Aqui, quando ele faz C4, ele tá colocando muitas peças para defender esse ponto de D5. Porque ele não quer deixar fazer esse avanço de peão aqui. O cavalo capturou. Trocou o bispo pelo cavalo ruim dele, porque estava no canto. Cavalo capturou, dando cheque. E rei sai. Aqui o rei vai para C2, por justamente aqui tinha uma cravada, né? Daí levava esse e esse. Então o rei foi para C2. Bispo H6 ameaçando o cavalo. Cavalo D3, ele tá batendo nesse ponto de C5 e de E5. Torre de HE8. E5. Bispo F8. Quando o bispo F8, ela joga isso por quê? Porque se o peão captura aqui, o bispo captura e aí tá atacando esse ponto aqui de H2. Então, ela resolve não capturar e reforça o F4. Torre de AD8, torre E3, bispo G7, torre F1, rei sai da cara da torre, torre de F E1, rei F7, torre F1, rei G8. Aqui, elas estão repetindo, né, o lance. Dá pra perceber. Elas repetiram 2 vezes, por quê? Pra ganhar tempo, provavelmente aqui elas estão com pouco tempo, e pra chegar aos 40 lances, né, da partida. Seguiu com torre E4, D captura E5, F captura E5, rei E7, torre H4, torre defendeu em H8. Aqui, o cavalo, ele perdeu um pouco de tempo, porque ele foi ameaçar, né, fez cavalo C5 e ameaçou o ponto de B7. Não tem muita necessidade, porque é fácil de defender, né? Expulsou com B6, o cavalo volta para D3, seguiu com A5, e aqui eu seguiria com A3 e B4. Por quê? Eu vou manter minha estrutura de peões, certo? E seguiu com B4. Só que quando B4, pretas vai querer capturar. E aqui ela destruiu todinha, né, a sua estrutura que ela tinha aqui na ala da dama. E formou 4 peões isolados, né? Contra 2 ilhas, mas que estão com os peões todos juntos. Seguiu com torre C8, torre E3 para tentar entrar aqui em A3 e tentar entrar em A7. O rei evitou isso. Torre D4, bispo F8. Aqui jogou bispo F8 porque aqui não pode capturar. Se captura, leva esse, e aí ele não consegue. Ele vai perder esse bispo, né? E se a gente dá o duplo, que dá muita vontade de dar o duplo, mas tem esse, torre D6, rei vai para F5 e cavalo C6. E aí ela invadiu totalmente sua posição, né? Fora que aqui tá ameaçando duplo. Então, a Ramp ela evitou tudo isso. Ela não fez nem o duplo nem o capturou o peão aqui. Porque aí ela fez bispo F8. Evitando justamente de entrar aqui. Seguiu com cavalo D3. G5. Aqui interroga porque a torre não tá fazendo nada. Foi um lance
bem questionável, porque literalmente ela não tá fazendo nada, ela não tá dominando coluna nenhuma, ela simplesmente tá batendo nos próprios peões, que não estão sendo atacados no momento. Seguiu com o bispo E7, defendendo esse ponto novamente. E ela fez cavalo C1. Cavalo C1 interroga porque você quer justamente parar esses peões aqui, ó. Porque estão contra uma minoria, né? Então ela queria... você gostaria de jogar o quê? Cavalo F2. Pra segurar esses... Pra segurar esse espião aqui. Mas ela jogou cavalo C1. E ele também não volta pro jogo, né? Ele não tá ativo. Torre A8. Torre E2. Torre de D E4. Torre de H F8. Dominou a coluna aqui, né? Rei B2. H5. Bispo B3. C5. Cavalo D2 de novo. Torre de F B8. Assim, aqui ela poderia ter feito este, né? B5. Mas ela seguiu com torre B8 mesmo. Torre 4 E3. Torre A4. Torre B3. G4. A3. Assim, eu não entendi muito por que exclama aqui, mas seguiu com bispo D8, torre D3, bispo C7, ameaçou esse peão aqui de novo, e defendeu essa casinha aqui também. Rei B3, torre de B A8, ela tá querendo pegar esse peão de A3. A rampa saiu, foi com o rei para A2 e defendeu com essa torre também, né? Torre D8. Aqui, em torre D8, ela ofereceu as trocas, a ramp. Quando ela oferece essas trocas, eu acho que branca não deveria de trocar, por quê? Ela tá defendendo esses pontos aqui, ó. Todas as peças dela tá defendendo alguma coisa. Não tinha necessidade de trocar. Ela poderia ter seguido com torre de D3, mas ela resolveu trocar essa torre. Seguiu com rei B3, torre A8, cavalo E4, bispo C7. Tá ameaçando capturar esse peãozinho aqui. Cavalo G5. Rei E7. Rei E7 é um pouco ruim, porque poderia vir pra cá, porque vai tocar nesse cavalo e ela também não vai conseguir, de alguma forma, avançar esse peão aqui. Porque eu vou toda hora tocar no cavalo dela, né? E depois ela não vai ter casas pra sair. Mas seguiu com rei E7. E também esse rei E7, ele permite o avanço, né? Mas ela jogou cavalo E4. O cavalo E4 é um erro, porque poderia de ter vindo com a torre para F2 e ameaçando aqui em E7. Ela ia invadir totalmente a posição, né? Ia, sei lá, ó, ameaçar o bispo em C7 também. E invadir, né, aqui. Mas ela jogou o cavalo E4. O rei tocou no peão. Aqui eu acho que não poderia de capturar direto, né? Aqui não pode capturar direto, senão não leva descoberto. Enfim. Rei E6. Cavalo F3. Ameaçou esse peão aqui, mas a torre veio defender o peão de H5, né? Aqui fez cavalo D5,
Cavalo D5, ele tá ameaçando tomar algum desses dois. Aí ela fez o quê? A ramp capturou em E5. Ela não... Ela largou esse peão aqui. Por quê? Porque quando você larga esse peão, ela não pode tomar. Porque se toma, tem esse. Então, não pode capturar, né? Aqui, quando faz A4, poderia ter jogado rei A4. Porque se torre A8 cheque, tem, não sei, tem esse. Tá bom. Ele não consegue mais avançar. Perdão. Ela não consegue mais entrar nessa posição aqui. Quando ela joga A4, ela fica parada. Ela simplesmente não passa mais pra cá, né? Daí fica difícil também de defender esses peões aqui. Seguiu com H4. Cavalo tomou. H3 pra estabilizar esse peão aqui, né? E eu consegui passar esse peãozinho aqui, ó, para essas casas. Então, cavalo D5, G3, F4, dando cheque, rei saiu, cavalo D3, bispo D4, e quando faz cavalo E1, eu tenho algumas opções aqui. Seria torre em E8, porque se captura, eu capturo aqui e você não consegue segurar minha promoção, né? De qualquer forma, eu vou promover aqui. Ou eu poderia jogar torre B8, cheque, o rei vai sair. Torre B2, cheque, troca, bispo captura B2 e o rei ou pode escolher tomar ou pode tomar aqui. Se H toma G3, eu tenho essa. Eu tenho H2 de qualquer forma. Aí, se captura, eu também vou promover. E se toma direto, eu também vou capturar aqui e vou promover. Ninguém segura minha promoção. Então, mas ela escolheu não fazer isso. Opa. Ela tomou em H2. Tá ganhando do mesmo jeito, né? Porque o rei vai conseguir chegar para segurar a promoção. Rei G3. Torre H1. Torre A8 ameaçou tomar em A5. Rei A4. Foi defender esse peão aqui. Bispo C3. Ameaçou aqui e aqui, né? Então, o cavalo saiu, mas perdeu o peão de A5. Rei B3. Ameaçou tomar aqui o bispo, né? Aí o bispo foi para D2, saiu. Torre D1, ameaçou tomar. Porém, agora eu tenho H2. E se toma, eu tomo com cheque. Então, eu tomo com cheque. Eu tomo promovendo. Aqui. E aí eu tomo promovendo. Mas seguiu com cavalo A3. Bispo foi para E3, porque ele quer tampar essa diagonal aqui da torre para ela não... para ela conseguir promover, né? Cavalo C2 e bispo G1. Aqui a torre não pode tomar, né? Porque, de novo, vou capturar e capturo com promovendo. Então, a torre deu cheque e rei saiu. Quando o rei sai, já não tem muito o que fazer, né? Aqui eu não posso dar cheque, aqui também não. Senão eu vou troca. Aí, brancas desistiu.
porque de qualquer forma eu vou promover esse peãozinho aqui. E foi isso. Foi essa partida da Harika contra a Ramp. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.